Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos fazer o unboxing e review desta máquina, a coluna de furar. O modelo é o PTBM500E5, é o novo modelo da Parkside. Eu tenho ali atrás o modelo anterior e vamos comparar com o modelo anterior. No modelo anterior, o grande problema dela é uma variação no mandril de 0,2 mm. Não é muito, é um bocadito, mas não dá para retirar mais do que isso. Dá para ajustar, mas não dá para eliminar totalmente. Vamos então ver se isso vem corrigido e quais são as alterações em relação ao modelo anterior. Vamos começar com o unboxing. Vamos então agora passar para o review. Primeiro vamos afinar a máquina, teremos que ver se dará para ajustar mais a folga que o mandril tem. Para isso é muito simples, basta desapertar este botão de emergência que tem, este parafuso aqui em cima. E em seguida estes dois parafusos que se encontram no interior. Para ajustar esta folga, utilizamos uma chave 14 neste parafuso, que desapertarmos a porta para poder ajustar o parafuso. Podemos apertar aqui e dar o aperto necessário até reduzir ao máximo a folga. Temos que ter atenção, quanto mais apertarmos, mais dificuldade vai ter a mola em fazer recolher o mandril. Para mim está no ponto máximo, agora é só montar e vamos já ver se continua ou não com folga. Ora bem, a montagem já está feita, a folga é pouca, é reduzida, mas está lá. Vamos comparar com o modelo anterior. No modelo anterior, como podem ver, tem esta pequena folga de 0,2 mm. É uma folga reduzida, mas está lá, o que provoca que o furo não seja o mesmo preciso. Vamos ver nessa? Vamos então comparar com esta. Embora na imagem, no modelo anterior se nota a máquina a mexer também,
o comparador está fixo à máquina, pelo que não tem qualquer influência. A folga será idêntica, 0,2 mm. Não é muito, é pouco, mas está lá. Por isso não foi corrigido este problema da máquina. Vamos agora ver aqui o interior, parte da regulação da velocidade da máquina. Para isso temos que desapertar este parafuso. E tem aqui um sistema de segurança para desligar a máquina quando isto for aberto, como vamos poder testar já. O sistema de segurança será esta mola aqui, que desativa este botão aqui no interior. Vamos testá-lo. Desliga de imediato. Como podem ver, a velocidade pode ser regulada com este sistema de balias. Tem aqui as indicações das velocidades, como eu vou já mostrar. As combinações para ajustar as velocidades, desde as 500 rotações às 2500. Para ajustar a rotação é muito simples. Basta desapertar este parafuso aqui, vai soltar o motor. Logo temos do outro lado uma alavanca, será esta aqui, que podemos recolher o motor ou esticar, empurrar o motor para esticar as correias. Elas facilmente saem, como podem ver. Esta também tem uma mola aqui, por isso é muito fácil a substituição e a regulação da velocidade da máquina. Para esticar é o processo inverso, a alavanca que eu mencionei, como podem ver, estica o motor e apertar esta parafuso. Para este teste vou ajustar a velocidade da máquina para a mesma velocidade que tenho na outra, são as 500 rotações, a rotação mínima da máquina. Para isso retiro esta correia, para ser mais fácil regular abaixo. Vamos passar agora para o ajuste do laser, que é muito simples de ajustar. Vamos apenas pôr uma broca, pegar aqui num bocadito de madeira, eucalipto, vamos então testar o laser e ajustá-lo, que é muito simples de ajustar. Como podem ver, está completamente desajustado. Tem esta parte de cima, temos que desapertar para depois ajustar aqui em baixo. Isto desaperta-se. Fazemos o mesmo do outro lado. E agora podemos ajustar o laser de maneira a que a interseção das linhas fique no local que nós desejamos. Para isso, introduzi uma broca de 4 mm, se não me engano. Vamos fazer a marcação na madeira. Já está, e agora vamos pôr o laser a bater no local exato. Como podem ver aqui, o pequeno furo é o local exato da broca. Vamos ajustar de maneira a que a linha passe mesmo em cima. E pronto, está no local exato. Para este teste agora vamos fazer dois furos. Como vão ver já, eu vou fazer um furo assim, vou virar este bocado de madeira e vou fazer outro furo, para depois colocar as duas brocas e ver a precisão do furo. Ela está alinhada, faz 90 graus com a base. Vamos então começar.
podem ver, a precisão não é forte desta máquina. A broca de trás começa a aparecer aqui em cima, nesta parte de cima ainda não se vê em baixo. Quando roda ao contrário, começa a aparecer a parte de baixo primeiro. Como podem ver, já está a aparecer a parte de baixo antes de começar a aparecer a broca por inteiro. Reparem que há ali uma ligeira imprecisão. No entanto, a imprecisão é tão mínima, tão insignificante, que para quem utiliza estas máquinas como um hobby não tem qualquer problema, esta máquina serve perfeitamente. Vamos fazer agora outro teste, desta vez com um pedaço de ferro de 12 mm, como podem ver. Vamos ver. E utilizar esta broca do Lidl também, da Parkside. Isto normalmente seria para furar até 8 mm. Vamos tentar furar esta de 10, vai demorar um bocadito, mas vamos ver se a máquina é capaz. Refiro também que a rotação é de 500 rotações para todos os testes. Acho que não vale a pena abusar mais deste lado. Como a broca não tem capacidade para furar a totalidade, vamos ver. Furou perfeitamente conforme a capacidade da broca, que é 8 mm. Como é para 8 mm não consegue fazer um furo completo, teria que virar ao contrário. Nas especificações diz ainda que o furo maior em ferro será de 10 mm. Vamos tentar superar isso. Bem, não vou esforçar mais, podem ver. Podem ver o buraco que fez. Vamos ver deste lado e medir. Isto foi o buraco de 12. Nas especificações diz que o furo maior é 10 e isso será o ideal. Eu, para fazer este 12, já custou bastante. Fazer o 14, que era a medida a seguir, ia dificultar ainda mais, ia estar a esforçar a máquina e acho que não vale a pena, mas com paciência conseguia-se fazer. Aqui na madeira vamos usar este bocado de madeira de pinho. Isto é um bocado de madeira de palete que tem 21 mm. Vou fazer 4 furos neste bocado de madeira, primeiro com esta broca de 10 mm, uma broca própria para madeira. Como já referi anteriormente, a velocidade mantém-se a mesma, 500 rotações por minuto. Não é o ideal, mas é o que eu vou usar para este teste. Vamos ao primeiro furo. Agora já está sem qualquer dificuldade, embora a baixa rotação. Vamos fazer agora um furo de 16, utilizando este tipo de broca aqui. Como podem ver, esta é uma 16 mm. Temos que ter em atenção sempre ao fazer os furos usando este torno, que a broca passe, para não estar a estragar a broca nem o torno. Como podem ver, o laser está alinhado. Ainda não se desalinhou desde que fiz o primeiro alinhamento. Vamos então começar com este furo.
Está o furo feito. Sem dificuldade, embora a rotação utilizada. Vamos então fazer um com o que eles dizem, anunciam ser a capacidade máxima da máquina, que é os 25 mm. Vou utilizar este tipo de broca. Não vou fazer a profundidade do furo completamente porque iria estragar aqui no torno. Vamos então ver o desempenho dela. Ora bem, este furo também o fez sem qualquer dificuldade. Isto será a capacidade máxima da máquina para furar madeira. Vamos agora passar para esta 35 mm. Acho que furou perfeitamente, sem dificuldades. O furo de 35 mm. Para este furo que vou fazer agora, vou ajustar a velocidade da máquina. Isto será com uma broca de 8 mm. A broca de 8 mm, as instruções aconselham uma velocidade de 1100 rotações. Para isso vejo aqui nas instruções, 1100 rotações será o C2. E agora esticamos na alavanca e apertamos isto. Aqui vou regular a profundidade que pretendo. Como podem ver, a broca está praticamente encostada. O zero será o local onde ela não vai descer mais. Se eu regular aqui o zero, ela já está no limite, já não desce mais. Eu quero um furo com 4 cm, então vou regular aqui para os 4 cm. Será nesta posição aqui. E agora aperto isto. Vamos então comparar as duas máquinas. Este é o modelo D4, o modelo anterior, e este é o modelo E5, o último modelo que saiu. As diferenças são mínimas, as pegas aqui são diferentes, o ajuste do motor é diferente, tem dois parafusos, um de cada lado, temos que empurrar o motor para trás e apertar os parafusos. Esta tem esta pega, desapertamos do lado contrário, daquele lado. Com a pega esticamos o motor e apertamos, é mais fácil este tipo de ajuste. Esta tem ainda o laser. A nível de capacidade é exatamente a mesma. O motor são iguais, são exatamente os mesmos motores, só difere um do outro a posição de instalação por causa desta pega. Estas máquinas, uma melhoria que se pode fazer nelas é pôr uma borracha aqui na tampa, a toda a volta, para reduzir o ruído. Tem bastante ruído a máquina, faz um bocado de ruído. A folga no mandril continua, vem com a mesma folga. Era preferível eles melhorarem esta folga que tem do que propriamente introduzir o laser. O motor continua a aquecer da mesma maneira, há quem diga que é excessivo o aquecimento, eu não acho. Após o uso da máquina,
a leitura máxima que eu obtive não chegou aos 60 graus, acho que não é o suficiente para a máquina incendiar. E por agora é tudo. Não se esqueçam de subscrever ao canal. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão que queiram fazer, não se esqueçam de deixar nos comentários.